Graça e paz, queridos, na bênção. Eu queria compartilhar uma palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 30 ao 33. A palavra do Senhor fala assim: Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Eu queria desde já falar aos irmãos que, devido à situação do dia a dia, do que nós estamos passando, é comum nós estarmos aflitos, às vezes ficamos até desesperançosos, mas creia numa palavra nessa noite. A palavra do Senhor fala assim: o reino dele nunca se acabará, né? O reino de Jesus nunca se acabará. Quem falou isso foi um anjo, o anjo do Senhor mandado por Deus. No versículo 33 fala assim: ele será rei, ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Guarde isso no seu coração, né? Nos momentos de aflição, nos momentos de desespero, lembra-te dessa palavra. Lembra-te dessa palavra. O reino dele nunca se acabará. Amém, queridos? Queridos, falando de rei e de reino, eu queria falar aos irmãos, citar alguns nomes de reis que nós temos lido na palavra, na Bíblia, acerca de e os seus modos e os seus como foi o seu reinado, né? Reis que foram instituídos por Deus, reis que foram ungidos por profetas, homens de Deus, e reis que foram escolhidos pelos homens que usurparam o poder né, reis que foram bons, reis que foram maus. A gente tem, por exemplo, o rei Davi, né, que foi escolhido por Deus, né? A gente teve o rei Salomão, um homem muito sábio, né? A gente tem um livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cântico dos Cânticos, e ali tem provérbios fantásticos, né? E eu recomendo os irmãos a lerem, que são conselhos maravilhosos, né? A gente também tem Acabe, um rei muito sem juízo, que foi um homem sem juízo, um homem governado pela sua esposa Jezabel, né? A gente também tem o rei Saul, um homem muito orgulhoso, muito egocêntrico. A gente tem um rei chamado Onri, né, que era um rei muito orgulhoso. A gente tem também Jeroboão, um homem muito mau, né, que o seu reino foi muito pesado. A gente tem Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor, o rei da Babilônia, né? A gente tem o rei Dário, o rei Xerxes e o rei Herodes. Homens que tiveram seu reinado, a sua monarquia com êxito, né, com grandes exemplos, mas foram reinos finitos, reinos frágeis, tiveram suas vitórias e suas derrotas, né? Tiveram súditos fiéis, até mesmo porque eram pressionados, eram preciso eles serem fiéis, porque senão era levada à forca, eram mortos, não somente eles, mas a sua família, né? E a gente sabe que o anjo apareceu, como diz a palavra, a Maria, e profetizou o que o hoje, que o reino de Jesus nunca nunca se acabaria. Queridos, uma coisa estudando sobre esses reis, é que esses reis, eles sempre queriam ser um melhor que o outro, né?
E uma coisa é certa, rei que é rei não suporta outro rei. Rei, ele só suporta súditos. Esses reis da qual eu falei, da qual eu citei, e tem mais na Bíblia, eles não se conformam com outro reinado. Eles, se tiver uma outra autoridade, mas que seja abaixo do seu governo, abaixo do seu reino, abaixo do seu comando. E isso, até nos dias de hoje, a gente sabe que são nações contra as nações tentam ser uma melhor que a outra, através do poder da tecnologia, né? Quem é mais forte, seja no estudo, seja na tecnologia e assim por diante, nas armas, e é uma querendo dominar a outra. Queridos, isso tem sido desde o Gênesis, desde quando Jesus foi citado, foi prometido que Jesus seria o rei para os judeus, a salvação, né, dos homens. Satanás tem tentado impedir isso com um trabalho muito árduo, né? Mas, graças a Deus, os planos de Deus foram, até nos dias de hoje, foram certos. Nunca um plano de Deus deu errado. E o reino de Jesus, quando Jesus nasceu, o anjo apareceu a Maria e falou isso, amando de Deus. E até nos dias de hoje tem sido combatido fortemente, os sacerdotes combateram Jesus, a multidão combateu Jesus. E até nos dias de hoje as religiões combatem para que Jesus seja alguém como se fosse o Papai Noel, alguém que se comemora num feriado assim, um homem qualquer. Jesus não é um homem qualquer. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é uma coisa que eu e você tem que guardar isso. Esses reis da qual eu citei aos irmãos, eles tiveram seus reinados frágeis, com vitórias, derrotas, pessoas que já morreram. Jesus até hoje está vivo. E até nos dias de hoje, pessoas tentam impedir o seu reinado. E não se escandalize não, outras pessoas que já morreram queriam impedir o reinado de Jesus. Pessoas que não, até nos dias de hoje, não querem o reinado de Jesus. Como não querem? É que Jesus, ele deixou para nós um reino. Quando você vê Mateus capítulo 5, você vê ali o Sermão da Montanha, né? E você olha o bem-aventurado disso, o bem-aventurado daquilo, como o Senhor deseja que o homem seja, como o Senhor espera do homem, né, do seu reino. O Senhor mostrou, através do seu servir, uma humildade tremenda, que da qual a forma da qual nós vivemos, pelo nosso jeito, não vai dar frutos, mas a forma que o próprio Jesus citou vai dar frutos, vai ter vida, vai ter uma civilização que terá vida, que terá um objetivo, que terá uma significância. Observe uma coisa, as pessoas não querem vir para Jesus porque Jesus ele pede para que eu seja completamente do ser que eu sou, da pessoa que ela é, né? E se ela é muito braba, se ela é muito isso, muito aquilo, Jesus pede ao contrário dela. E as pessoas têm dificuldade para a mudança, né? E, e você observa de qualquer maneira que isso é um reino, isso é uma forma de ser, e você pode fazer qualquer coisa, mas mudar isso você não quer mudar, até porque a mudança dói, a mudança requer sacrifício. Mas uma coisa é, todos nós temos um reino.
E nesse reino, o rei é eu e você. Só que esse reino, você não consegue reinar sozinho. Você não vai trazer progresso para esse reino, porque o reino, o que se estabelece nesse reino é o pecado. As coisas são tudo fora da ordem. As coisas são tudo fora das leis de Deus, né? O homem quer viver no adultério, o homem quer viver na bebedeira, o homem quer viver, né, desfrutando dos prazeres da carne. E de qualquer maneira, os desejos da carne, né, são volumosos, mas chega a um tempo, uma hora, um dia qualquer, que para o homem já não faz mais sentido aquela vida. E o homem vai ao suicídio, o homem perde a cabeça, faz isso, faz aquilo, né? Porque o reino dele não tem vida. Mas o reino de Jesus, da qual ele é rei, tem vida e vida em abundância. E eu te convido a você entregar tua coroa perante Jesus e pedir para ele que reine sobre a sua vida, porque o reino dele é que tem vida. O meu reino não tem vida. Eu queria te falar algo. Você já pensou se todas as pessoas que você deseja até a morte, você já pensou sobre o que Deus pensa dela? A gente tem na história brasileira um personagem, hoje um personagem, mas, né, foi um homem que viveu há uns 100 anos atrás, chamado Lampião. Ele foi um homem muito mau ali no Nordeste, né? Todo mundo conhece a história, né, desse contexto brasileiro aí. E a gente sabe que pelo que ele fez é para estar no inferno. Mas algumas pessoas que ainda estão vivas, que pregaram para ele, eles falam de todo de todo o coração que o desejo deles é que Lampião esteja no céu, porque pregaram e tiveram esperança da conversão dele. Então a gente às vezes deseja até a morte para aquela pessoa, mas Deus é que deseja, sabe de tudo e tem vida eterna. O meu reino é corruptível, o reino de Deus é grande, não é corruptível. E a palavra diz, o anjo cita para Maria, o reino dele será, nunca se acabará. Esse é o problema das nações dos dias de hoje. As nações, a briga das nações hoje é para tirar isso da minha e da tua cabeça. Que Jesus é um personagem, que o reino dele não existe. Mas o reino de Jesus é evidente. O reino de Jesus existe e cabe a mim e a você a crer nisso. As tribulações do dia a dia, Covid-19 no século XXI, mas já teve outras crises lá atrás que foram um meio também de uma cortina de fumaça para tirar isso da cabeça das pessoas, do reino de Jesus. E se passaram séculos e séculos, milênios, né? E o reino de Jesus ainda até hoje está no dia a dia. Cabe a mim e a você a crer. Até nos dias de hoje, o Senhor tem feito grandes milagres. Cabe a mim e a você crer nesse milagre. Até porque na época que ele pregava, 3 cidades não creram: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E ele fala, se esses milagres que ele fez nessas 3 cidades foram feitos em Sodoma, o povo se convertia. E até nos dias de hoje ele está fazendo milagre. Cabe a mim e a você a crer. O reino de Jesus nunca se acabará. Se você crê no reino, continua crendo. Continua vivendo o reino de Jesus. Se você não crê no reino, lembra-te de uma coisa. O reino de Jesus, ele existe e nunca se acabará.
você talvez perderá uma oportunidade, a vida eterna com Jesus, né? Mas tem essa oportunidade para crer. Isso aqui quem afirmou não foi um homem, quem afirmou foi o anjo de Deus, que o reino de Jesus nunca se acabará e ele será rei para sempre. É uma certeza que eu e você temos que ter. O reino de Jesus nunca se acabará e ele será rei para sempre. Isso é motivo para quem é cristão estar alegre e feliz. Você tem dificuldade hoje, tem aflição hoje, os dias não estão fáceis. Você está sem dinheiro, você está enfermo, você não sei como está a tua situação. Mas uma coisa é certeza, o reino de Jesus nunca se acabará e ele será rei para todo sempre. Ainda que os governos mudem, né? Ainda que as nações mudem de nome, ainda que a morte venha, o reino de Jesus nunca se acabará. Por que as pessoas gostam tanto de ilusões? Por que as pessoas gostam de correr atrás de ídolos? Elas gostam de se aventurar, até porque os ídolos porque os ídolos não oferecem uma vida eterna para elas. As pessoas gostam de ilusões. Há uma verdade, há uma certeza. O reino de Jesus nunca se acabará. Porque as pessoas, elas não descansam nisso. É porque as pessoas não gostam da verdade. As pessoas gostam de viver iludidas. As pessoas gostam de serem enganadas. Jesus afirmou isso, querido. E se eu fosse você, né, eu mergulhava nesse crer. O reino de Jesus nunca vai se acabar. Por mais que os homens cresçam a sabedoria do homem, por mais que cresçam a inteligência, por mais que a ciência avance, o reino de Jesus nunca se acabará. Guarde isso. Creia nisso. Né? Não se deixe abalar pelas situações da vida. Lembra que o reino de Jesus tem métodos, né, e regras, né? Ele não vai te prender, ele não vai te deixar maluco, mas ele vai te mostrar o que é a vida e vida em abundância. O meu reino, o teu reino, querido. A gente tem cansado de ouvir uma doença chamada depressão do século 21, né? E isso está matando as pessoas. As pessoas estão querendo viver só. E nós não fomos feitos para viver só. A gente foi feito para ser súdito, para ser servo de um Deus que é vivo e poderoso, que está nos nossos dias, que está no nosso meio, que está governando a nossa família e quer se manifestar, talvez, na sua vida, né? Fique firme com Jesus, creia nele, entregue a tua vida e ele tudo mais ele fará. Creia no Senhor. Larga o teu reino de mão, querido. Creia no reino de Deus e viva ele para todo sempre. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar ao teu coração. Deixa o teu reino e viva o reino de Jesus, porque ele será rei eternamente. Amém? Deus continue te abençoando. Até a próxima. Fique com Deus.